Oi, Miriam, tudo bem? Oi, tudo bom? Boa tarde a todos e todas que estão aqui assistindo a gente. Muito bem, já fico contente pela disponibilidade, estava curioso em te ouvir, começar com um sotaque carioca, que também, dentro da minha vida, minha mamãe é carioca, então é quase um berço de casa ouvir todos esses S's maravilhosos de vocês. Obrigado a disponibilidade de estar aqui, tá? Conta comigo. Muito bem. Para quem está assistindo a gente aqui no Acontece Carreira, estamos aqui este ano de 2026 pesquisando gerações, todas as oportunidades, conflitos, demandas que a gente tem encontrado nesse tema. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a Miriam Cardoso, que é a líder de gente da NTS Brasil, e que a gente estava muito curioso em te ouvir. O Acontece Carreira ele é uma pesquisa que começa aqui com Seiichi Arous, mas que em julho a gente vai perguntar como é que este tema está impactando aí a rotina de vocês. Mas queria te ouvir, Miriam, a gente está pesquisando sobre vários vieses sem querer enviesar por nenhum lugar de certo e errado, o que é bom, o que é ruim, e se entender um atual cenário que pela primeira vez a gente está lidando com 4 gerações do mercado de trabalho, com o avanço da IA, com a entrada de vários temas e que isso está gerando um caos e uma oportunidade grande para as organizações. A primeira pergunta, até para a gente se aquecendo, quando a gente fala de diferenças de gerações, o primeiro tema que tem grudado para todas as pessoas que a gente conversa é a relação de equilíbrio e autocuidado. Este é um tema que surge protagônico da maioria das pessoas que a gente conversa. Até para a gente conectando com o tema, isso aparece aí na NTS? Vocês têm olhado para esta questão de equilíbrio e autocuidado sendo um dos diferenciais de como lida isso entre as gerações? Sim, é super importante esse tema que você trouxe, né? Ele é bem atual e, de fato, mudou, né, a forma como essa nova geração enxerga. Eu acho que antes a gente falava em equilibrar todos os pratinhos, né, como se o trabalho fosse esse centro da nossa vida e a nossa vida pessoal orbitasse em volta do trabalho, né? E o que a gente tem visto é que essa lógica para essa geração ela está se invertendo um pouco, né? Acho que o trabalho ele é parte da vida, né? Mas não é a vida da pessoa mais, né? E aí, quando a gente fala um pouco desse autocuidado que você trouxe, eu acho que essa geração não enxerga autocuidado como o skincare, né? A massagem relaxante que a gente faz de final de semana. Eu acho que o autocuidado que essa geração traz principalmente o estabelecer limites, né? Então, é uma geração que tem priorizado muito a saúde mental. É uma geração que nasceu já conectada, né, dentro da era digital. Então, um mundo hiperconectado, com excesso de informação, né, uma enxurrada de informação. Então, eu vejo que eles querem muito preservar essa saúde mental, né? E aí outras gerações podem entender como falta de comprometimento, falta de gar, mas eles têm buscado um olhar de sustentabilidade na carreira, né? Acho que desde o dia 1, quando eles entram como estagiários, acho que esse é o foco, esse equilíbrio, esse autocuidado, muito pensando pela ótica da saúde mental. Eu sou de uma geração X, onde teve vários momentos ao longo da minha carreira que eu conectava de que assim, acho que eu preciso cuidar melhor de mim, né? Eu como homem fui pouco educado a me cuidar e fui aprendendo com as novas gerações exatamente isso. Assim, não tem um tempo, né? É uma escolha de como é que a gente lida e acho que esta geração vem trazendo isso muito claramente. E aí, estes lugares de onde esses olhares se divergem e onde eles se complementam, temos entendido como o grande desafio dos HRs para lidar com esta dinâmica no trabalho. Na tua visão executiva, onde é que você enxerga que esses olhares geracionais eles divergem, e a gente deu aqui um exemplo, mas onde eles se complementam e a gente pode buscar a colaboração entre eles? Legal. Eu acho que uma coisa que eu vejo que gera atrito, né, entre as gerações e o mundo corporativo, de forma geral, principalmente com essa geração X, Baby Boomers, né, gerações anteriores,
é a diferença de comportamento e expectativas, né? Eu acho que existe uma dificuldade dessa geração nova em lidar com frustrações e críticas construtivas, muitas vezes, né? Então, vou dar alguns exemplos aqui para ilustrar um pouco desses comportamentos que eu observo no meu dia a dia. Então, essa nova geração, quando vem fazer uma entrevista, eles não estão preocupados com a imagem deles, né, com essa etiqueta profissional, né? Eu lembro que quando eu fui fazer minha primeira dinâmica de estágio, né, mais de 20 anos atrás, eu comprei roupa, né, eu comprei sapato, né, com salto alto, enfim, né, toda dentro daquele padrão, né, dentro daquela etiqueta profissional que fazia sentido dentro do mundo corporativo. Essa nova geração ela não está preocupada com isso, né? Ela vende jeans, vende tênis, então tem esse primeiro choque, muitas vezes, que é já no olhar, né? No visual, que é aquele primeiro contato que a gente tem com o candidato dessa geração. Eu vejo que eles também têm uma expectativa de um crescimento muito acelerado, uma expectativa salarial, muitas vezes, que não condizem com o nível, né, de júnior, né, dentro do início da carreira deles. Esse querer de acelerar a carreira e ser promovido muito rápido, não espera nem um ciclo, né, completo para ter uma avaliação de desempenho. Eles já querem, entendem, né, que eles já são muito bons no que eles fazem, merecem ser promovidos. É uma geração que prefere o contato virtual, porque nasceu dentro da era digital, né, evita essas conversas difíceis pessoalmente, né, o olho no olho, e tem uma dificuldade de aceitar as hierarquias, né, aqueles protocolos organizacionais corporativos, né? Então, eles têm essa dificuldade de obedecer essa hierarquia pela hierarquia, né? Aquela hierarquia burocrática, né, do papel, da formalidade. É uma geração que ela obedece muito pelo propósito. Eles têm que entender o porquê das coisas, né? Então, aquele livro, né, Comece pelo Porquê, é clássico, eu acho que ele traduz muito o que essa geração tem demandado da gente, é saber explicar o porquê das tarefas. Acho que antigamente a gente recebia uma tarefa e não questionava, né? A gente simplesmente executava e focava no resultado. Essa geração não, ela quer entender o porquê que ela está fazendo o que ela faz. E se a gente não der isso para ela, é uma geração que vai perder o engajamento, né? Esse jovem, ele não consegue se conectar e perde o engajamento. E, por outro lado, onde que a gente enxerga essa complementaridade geracional, né? Se, por um lado, a gente tem uma geração que tem vivência, tem quilômetro rodado, tem experiência, por outro, a gente tem essa geração nova com agilidade, né? Como eu falei, ela veio dentro de uma era digital, ela é uma geração super conectada, com uma facilidade imensa de aprender o que a IA, né, vários outros aplicativos têm trazido para a gente, para acelerar, trazer mais eficiência para o nosso dia a dia. Essa geração já chega sabendo, né? Então, assim, fazendo um comparativo, acho que se a geração X, milênio, né, ela sabe navegar dentro do ambiente corporativo, né, sabe a política organizacional, acho que a geração Z, ela traz esse radar, né? Ela percebe mais rápido quando um processo está obsoleto, ela traz muito mais inovação, ela está muito mais conectada com o que vem surgindo. A gente não consegue nem acompanhar, né, o tanto de inovação que vem surgindo, e essa geração está muito mais conectada ao que vem aparecendo de novo. E aí, quando essas duas gerações, né, se sentam à mesa, acho que a gente consegue deixar de ser uma empresa pesada, né, lenta, e consegue ter muito mais agilidade, muito mais eficiência dentro dos nossos processos, né? E, obviamente, isso se traduz em produtividade e eficiência. Aí, quando a gente começa a falar em número, a gente conecta lá com a geração X, né? E eles gostam. Então, aí eu acho que a gente converge para um ponto positivo para os dois lados. Eu acho isso muito interessante. E aí, para a gente olhar para a última pergunta, eu fui lembrando de você descrevendo a nova geração, e eu fui lembrando do primeiro feedback que eu recebi na minha primeira liderança, que eu, apesar de ser geração X, lá atrás, eu fui alguém acelerado e ágil. Acho que nem sou mais tanto, já estou mais devagarinho.
mas que eu ouvia estes mesmos feedbacks, Miriam, de que eu tinha que dar tempo às coisas, de que eu tinha que ter tempo ao processo, de que eu tinha que ajeitar. E muitas vezes eu vejo as pessoas falando da geração de agora, e eu fico pensando sempre se o espaço criativo, ou de inovação, ou de disrupção, ele não gera esse incômodo que eu acho que a nova geração está trazendo muito para a evolução dos processos, né? E aí fico pensando e aí você como executiva responsável por uma área importante dentro da companhia, que tem que facilitar este encontro, que tem que conseguir mostrar para essas bandejas que é muito rico este lugar, né? Porque apesar de eu ser dono do processo, ou entender muito este processo, ter alguém que me permita olhar para onde eu nunca olhei, isso me permite inovar e permite achar novos caminhos. Como é que faz? Como é que você entende que vocês estão lidando com isso e criando processos e formas e rituais para lidar com essas diferenças e trabalhar isto em colaboração e inovação? Como é que vocês estão olhando para isso aí? Olha, eu acho que, assim, sem dúvida, o que emerge disso tudo, né, o que essa nova geração demanda é a transparência, né? Sim. Não dá mais para a gente tentar esconder os problemas da empresa, né? Acho que essa geração valoriza muito a verdade acima de tudo. Então, assim, se uma empresa diz que é sustentável, mas no dia a dia não reflete isso, essa nova geração vai sair. É aquilo lá que eu comentei no início de se conectar com um propósito, né? As coisas têm que fazer sentido. Então, a coerência, a verdade, a transparência, acho que é um fio condutor inegociável, né? Dentro dessa conexão aí dessas duas gerações. E essa nova geração, ela não tem medo de pedir demissão, mesmo sem ter outro emprego. É uma coisa engraçada, né? Eu vejo alguns gestores questionando, mas ela vai pedir para sair, mas ela vai para onde? Às vezes é para lugar nenhum, mas não está fazendo mais sentido para essa pessoa ficar dentro da empresa, né? Porque bate com uma questão de valor. E aí essa geração, ela não admite, né? O que outras gerações engoliam, né, sapos, essa nova geração, ela não admite. E aí alguns aprendizados, né, para nós líderes, gestores. Eu acho que a gente tem que convidar essa geração para sentar na mesa, né? A gente precisa aprender a falar, a negociar e não mandar. A era do comando e controle acabou, né? Não existe para essa geração. Agora, o caminho ele é muito de co-construção, né? Então, a gente tem que convidar, de fato, essa nova geração para fazer parte. Eles precisam entender a estratégia, né? Não só a tarefa. Então, quando você traz esse jovem, né, essa geração, para o centro da decisão, né, você co-constrói junto os seus projetos, os seus processos, você não está só dando espaço, mas você está trazendo a inovação junto, né? Ele sabe o que está acontecendo, né? Como eu falei, quais são as ferramentas, quais são os aplicativos, o que o mundo está falando. Eles são super conectados, o que tem na China, o que já deu certo, o que não deu certo. Você consegue ter um caminho de aprendizado muito mais fácil, muito mais rápido dentro da companhia, quando você traz a nova geração para a mesa, para você construir junto. Então, eu acho que seguir por esse caminho, né? Trazendo a nova geração para a mesa, para contribuir, abrir o canal, né, para que ele possa falar e a gente, de fato, genuinamente querer escutar, é o caminho que eu vejo que vai ter mais sucesso para a gente absorver essa nova geração dentro das empresas. Eu sempre gosto de fechar a conversa, sempre tentando pegar uma palavra protagônica que vem como exemplo disso. Eu acho que você trouxe duas que eu gostei muito. Que uma apesar da nova geração ela estar problematizando, tem uma questão de propósito muito forte, e que se a gente consegue alimentar e mostrar o significado disso, são muito mais fiéis do que gerações antigas, que às vezes ficam 30 anos, mas de fato não estão lá, né? Exato. E eles estão de verdade, e acho que este lugar da coparticipação, desafiando o líder, de que eu não tenho mais o notório saber, e na verdade eu vou trocar e deixar que o que o outro problematize e pense junto comigo, acho que é um grande desafio para as lideranças, e acho que para quem está assistindo a gente e quer pensar carreira, são dois caminhos maravilhosos. Miriam, muito obrigado a tua disponibilidade,
Se você quiser trazer alguma ideia final, mas agradeço a tua contribuição neste processo de pesquisa, tá bom? Eu que agradeço pelo convite, contem comigo para o que precisar e vamos juntos, né? Observando e desafiando cada vez mais esse status quo organizacional para que tenhamos todos muito sucesso. Até breve, Miriam. Obrigado. Obrigada.